Então, eu gostaria de saudar a todos que pertencem a este bairro que é um regional de Fátima, em Fortaleza, e que neste mês de maio, de uma maneira toda particular, junto com toda a igreja, celebra com muita solenidade esse grande evento. A Ruane entrou em contato comigo e me pediu para fazer uma partilha sobre a mensagem de Fátima e a atualidade da mensagem de Fátima, ou seja, a sua aplicação hoje nas nossas vidas. E confesso que a leitura da mensagem de Fátima me fez muito bem mesmo. O que eu quero propor para vocês hoje é fazer uma leitura das palavras da Virgem Maria e também do anjo, né, que precederam as aparições marianas, e deste modo fazer algumas reflexões a partir daquilo que é a mensagem, o núcleo da mensagem de Fátima. Eu me chamo Elton, membro da comunidade católica Shalom já há quase 20 anos. Esse ano eu faço 20 anos de comunidade de vida e atualmente eu sou missionário na missão da Alemanha, na cidade de Arnsberg, na diocese de Paderborn. Então, com muita alegria, queremos, junto com a Virgem Maria, iniciar este momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Virgem Mãe, nós queremos nos confiar à Tua proteção e suplicar que as nossas vidas sejam agradáveis a Deus, que a nossa oração, nossa adoração, a nossa fé, o nosso amor possam servir de expiação diante dos males que nos acometem, que acometem a sociedade, que acometem hoje aqueles que nos são próximos e também todo o mundo. Suplicamos, ó Virgem Mãe, que, guardados em teu imaculado coração, sejamos protegidos de todo mal. Sede nosso favor, Virgem soberana, livrai-nos do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao amor também, que é um só Deus em pessoas três, agora e sempre, sem fim. Amém. Então estamos aqui e como vamos proceder? Como já falei, vamos analisar um pouco, não vamos ler tudo, logicamente, mas analisar um pouco daquilo que foi a mensagem de Fátima e que é a mensagem de Fátima, porque permanece sempre atual em nossas vidas. Primeiramente, dados que vocês conhecem bem melhor do que eu, mas vamos retomar alguns pontos. Os videntes eram três. Nós temos Lúcia, que na época tinha 10 anos, Francisco, que tinha 9 e Jacinta, que tinha 7. 6 aparições aconteceram na Cova da Iria, que é ali nas redondezas, né, a 2 quilômetros da vila. De 13 de maio a 13 de outubro de 1917. Preparadas por 3 aparições angélicas no ano anterior, 1916. Seguidas por outras aparições, somente para Lúcia, em Pontevedra, em 1925, em Tui, que é na Espanha, em 1929, sobre a consagração da Rússia, no caso, este último. O contexto histórico que nós vivemos nas aparições é a Revolução Russa, justamente de 1917, no ano das aparições, o governo maçônico em Portugal e a forte oposição à igreja, que são elementos fortíssimos nesse período. Fátima se coloca no centro geográfico de Portugal. E vamos partir logo para as aparições angélicas, né? Então, as aparições dos anjos. Eu quero mostrar para vocês aqui, né, uma imagem que vocês certamente conhecem, né? A imagem justamente que vai retratar este fato. O anjo com os 3. Isso daqui é uma imagem que enquadra, vamos dizer assim, particularmente a terceira manifestação do anjo, mas que nos ajuda a entender.
A primeira aparição do anjo em Portugal ocorreu na primavera de 1919. As três crianças estavam ali, se refugiando de uma leve chuva, e de repente, na loca do berço, acontece essa manifestação. O anjo com aparência jovem, cerca de 14, 15 anos, lembrando que sempre aqui as fontes são a própria irmã Lúcia. O anjo diz: "Não temais, eu sou o anjo da paz. Orai comigo." E ajoelhando em terra, curvou a fronte até o chão. Levados por um movimento sobrenatural, imitamo-lo e repetimos as palavras que lhe ouvimos pronunciar. Quais são as palavras? Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Depois de repetir isso 3 vezes, ergueu-se e disse: Orai assim. Os corações de Jesus e Maria estão atentos à voz e às vossas súplicas. Lúcia observou. Suas palavras se imprimiram tão profundamente em nossas mentes que nunca mais as esquecemos. Então, nós temos aqui já um chamado a reparação. Um chamado justamente a olhar e viver em reparação diante dos males que se apresentam. Depois, alguns meses mais tarde, as crianças voltaram a ver o anjo. E o anjo disse: Que fazeis? Orai, orai muito. Os corações de Jesus e Maria têm sobre vós desígnios de misericórdia. Oferecei constantemente ao Altíssimo orações e sacrifícios. Então nós temos o aspecto da reparação na primeira palavra do anjo aos pastorinhos. Então, crer, adorar, pedir perdão por aqueles que não creiam, não adoram, não esperam, não amam. Ou seja, as virtudes teologais são o centro da primeira mensagem. Pedir perdão, a reparação por aqueles que não vivem uma vida de virtude teologal. As virtudes teologais nos são dadas no batismo, ou seja, aqueles que não vivem a vida batismal. Aqueles que, mesmo sendo batizados, não vivem a vida batismal. Orai, segunda mensagem, orai muito. Os corações de Jesus e Maria têm sobre vós desígnios de misericórdia. Oferecei constantemente ao Altíssimo orações e sacrifícios. Sempre nessa linha. E aí, Lúcia pergunta, como havemos de sacrificar? E ele vai dizer, de tudo que puderdes, oferecei um sacrifício em ato de reparação pelos pecados com que ele é ofendido, e de súplica pela conversão dos pecadores. Atraí, assim, sobre a vossa pátria a paz. Eu sou o anjo da sua guarda, o anjo de Portugal. Sobretudo, aceitai e suportai com submissão os sofrimentos que o Senhor vos enviar. Então aqui nós temos um segundo ponto da mensagem muito importante. Reparação particularmente pelos aspectos, pela vida, pelas virtudes teologais, os que não creem, não esperam, não amam, não adoram, que está incluído dentro do amor a Deus. E aqui nós temos um segundo ponto muito importante, como nos sacrificar? É muitas vezes a pergunta que nós nos fazemos, como nós devemos nos sacrificar? Qual sacrifício viver? E olha o que o anjo diz, sobretudo aceitai e suportai com submissão os sofrimentos que o Senhor vos envia. Esse é um sofrimento difícil de aceitar. Muitas vezes nós queremos escolher a nossa penitência e nós temos direito a escolher. Mas o anjo diz, sobretudo aceitai e suportai com submissão o que o Senhor vos envia. Ou seja, o que a vida te oferece. Para nós é muito mais simples, muitas vezes, querer escolher penitências do que aceitar com alegria, ou pelo menos com amor, com paciência, aquilo que acontece em nossas vidas. Por isso, eis aqui um segundo ponto fundamental. Aceitar com submissão, suportar
o sofrimento que o Senhor vos envia. Lembremos-nos, por que aceitar esse sacrifício? Em reparação. O anjo está pedindo para eles rezarem e se sacrificarem. Qual sacrifício? O suportar com submissão ao sofrimento da vida. Então, a vida se torna um sacrifício oferecido a Deus. A vida se torna a própria vida, as circunstâncias, sem querer ir para além daquilo que o Senhor nos oferece. Não precisamos ir para além disso. O Senhor já nos dá muitas oportunidades. E neste tempo onde vivemos tantos desafios, onde vivemos muitas vezes a distância de pessoas que amamos, vivemos distância do próprio Senhor nos sacramentos, o anjo, né, segundo as palavras do anjo, nós podemos, né, parafraseando, suportar com submissão em espírito de sacrifício e de oração por aqueles que não amam, não esperam, não adoram, não creem. O próprio peso da vida. Quanto gostaríamos de nos livrar do peso da própria vida? Do peso que a vida traz. E, no entanto, essa é a cruz que o Senhor nos dá a cada dia para segui-lo. Ou seja, a cruz que você vive, que eu vivo, que nós vivemos, ela não é contrária ao seguimento de Cristo, ao contrário, ela é a oportunidade de seguir a Cristo de uma maneira muito particular. E aí uma terceira aparição do anjo acontece em setembro de 2016, setembro ou outubro, ainda na Loca do Cabeço, quando as crianças estavam rezando o terço e a oração aprendida anteriormente, o anjo veio, trazendo na mão um cálice, e essa aqui, de maneira muito particular, se refere a essa imagem que nós já mostramos e vamos mostrar agora. Ela vem trazendo na mão um cálice e sobre ele uma hóstia, cada qual caíam dentro do cálice algumas gotas de sangue. Da qual caíam dentro do cálice algumas gotas de sangue. Deixando o cálice e a hóstia suspensos no ar, prostrou-se em terra e repetiu 3 vezes a oração. Então, o cálice e a hóstia estão suspensos, ele se prostra e repete a seguinte oração. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Então, a adoração. O anjo, como que deixa suspenso no ar o cálice com o sangue de Cristo, o corpo de Cristo, e ali se prostra. E por 3 vezes faz essa oração, em reparação das ofensas feitas ao Santíssimo Coração de Jesus e ao Coração Imaculado da Virgem Maria. E isso tem tudo a ver, está totalmente relacionado às aparições do Sagrado Coração a Santa Maria Margarida Alacoque. A adoração como reparação. Então, o anjo já tinha falado daqueles que não amam, não creem, não esperam e não adoram. E eis aqui um ponto que se torna ainda mais explícito. Que tipo de adoração? Adoração eucarística, em reparação das ofensas que o coração de Cristo, Eucaristia, que o coração de Cristo sofre em ultrajes, desprezos, indiferenças, e também o coração da Virgem Maria. E depois, levantando-se, tomou de novo na mão o cálice e a hóstia, e deu-me a hóstia, e o que continha o cálice deu a beber a Jacinta e Francisco, dizendo ao mesmo tempo, tomai e bebei o corpo e o sangue de Jesus Cristo, horrivelmente ultrajado pelos homens ingratos. Reparai os seus crimes e consolai o vosso Deus. Recebendo o corpo e o sangue de Cristo,
viver isto em reparação dos crimes. Os crimes feitos contra o coração de Deus, e deste modo o anjo ainda se prostra por terra e repete conosco mais 3 vezes a mesma oração, Santíssima Trindade. Então o anjo continua esta oração. Estas 3 orações, elas são muito importantes, essas 3 manifestações, porque elas preparam justamente a aparição mariana, né? A aparição da Virgem Maria, que também vai ter este tema central. A primeira aparição no dia 13 de maio, no domingo anterior à solenidade da Ascensão, as crianças estavam ali pastoreando e esta mulher, com uma aparência de ter por volta dos seus 18 anos, de branco, ela fala a essas crianças: não tenhais medo, não vos faço nenhum mal. De onde é vós mecê? Lhe perguntei, Lúcia. Sou do céu. E que é que vós mecê me quer? Vim para vos pedir, diz a Virgem Maria, que venhais aqui 6 meses seguidos, no dia 13, a esta mesma hora. Depois direi quem sou e o que quero. Depois voltarei ainda aqui uma 7ª vez. Então ela se refere ainda a uma nova manifestação. A senhora sabe dizer-me se a guerra ainda durará muito tempo ou acabará em breve? Pergunta Lúcia. Não te posso dizer, ainda enquanto não te disser também o que quero, ou seja, o que quero de ti. E eu também vou para o céu? Lúcia pergunta. Sim, vais. E aí pergunta sobre Jacinto, sobre Francisco, que ela diz que precisa rezar, mas vai para o céu. Precisa rezar mais. E aí a Virgem Maria pergunta aos pastorinhos: quereis oferecer-vos a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele quiser enviar-vos? Lembremos-nos daquilo que o anjo também falou. Em ato de reparação pelos pecados com que Ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores? Então responde: sim, queremos. Ides, pois, ter muito que sofrer, mas a graça de Deus será o vosso conforto. Foi ao pronunciar estas últimas palavras, escreve a irmã Lúcia, que abriu pela primeira vez as mãos, comunicando-nos uma luz tão intensa como que reflexo que delas expedia, que penetrando-nos no peito e no mais íntimo da alma, fazendo-nos ver a nós mesmos em Deus, que era essa luz mais claramente do que vemos no melhor dos espelhos. Então, por impulso íntimo, também comunicado, caímos de joelho e repetíamos intimamente: ó Santíssima Trindade, eu vos adoro. Meu Deus, eu vos amo no Santíssimo Sacramento. Passados os primeiros momentos, a Senhora acrescentou: rezem o terço todos os dias, para alcançarem a paz para o mundo e o fim da guerra. Então, como nós já falamos, estava ali na guerra, nós tínhamos em 1917 a Revolução Russa. Então nós temos essa manifestação que é a primeira. É muito interessante notar também alguns detalhes da manifestação, que não, os 3 não tinham a mesma experiência da manifestação, porque Lúcia, ela via, ouvia, e na verdade a Virgem falava com Lúcia. Jacinta, ela escutava tudo e via tudo, mas era com Lúcia que a Virgem Maria falava. Enquanto Francisco, ele via, mas não ouvia a Virgem Maria, enquanto ele só via o movimento dos lábios. Em uma das aparições, inclusive, e ele escutava logicamente a Lúcia. Inclusive, na terceira aparição da Virgem Maria, quando ela vai falar daquilo que é conhecido como o segredo de Fátima, aí ela diz para não dizer para ninguém, mas para o Francisco poderia dizer, porque ele não escutava o que a Virgem Maria dizia, né? Então a segunda aparição, mas via a Virgem Maria. 13 de junho de 1917, perdão pelo 2000, né? 1917. E ali já tem entre 50 e 60 pessoas. A senhora, o que me quer? Pergunta Lúcia.
Quero que venhas aqui no dia 13 do mês que vem, que rezeis o terço e que aprendam a ler. Depois direi o que quero. Pedi a cura de um doente. Lúcia pediu. A Virgem Maria disse: se converter, curar-se-á durante o ano. Muito interessante. A conversão, ela é a maior cura que o homem pode viver. E se ele tem uma visão real da vida, é a que ele mais deve desejar. Vocês se lembram de uma passagem em que Jesus, em que os amigos de um paralítico fazem descer na casa pelo telhado, e Jesus olha para ele e diz: tem coragem, teus pecados estão perdoados. Os amigos o fizeram descer para que ele fosse curado, né, da sua paralisia. Jesus primeiramente diz: teus pecados estão perdoados. Por causa da fé dos amigos, por causa de tudo aquilo ali, pela bondade divina, sobretudo. E, no entanto, Jesus se refere aos pecados. Esta é a maior cura. É a cura essencial de nossa vida. A Virgem está dizendo: se converter, curar-se-á durante um ano. Queria pedir-lhe para nos levar para o céu. Ela queria pedir. E aí a Virgem diz: sim, a Jacinta e o Francisco levo-os em breve, mas tu ficas aqui mais algum tempo. Jesus quer servir-se de ti para me fazer conhecer e amar. Olha um outro elemento fundamental. Na primeira manifestação eu não mencionei, falei, mas não sublinhei. A Virgem Maria pede também dentro das orações o terço diário pela paz. E aqui mais um aspecto: fazer a Virgem Maria conhecida e amada. Essa é a missão particular também de Lúcia, da irmã Lúcia. Ele quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. A quem a abraçar prometo a salvação, e serão queridas de Deus estas almas, como flores postas por mim a adornar o seu trono. E aí a Lúcia, sabendo que ela ainda tem que ficar enquanto os outros dois vão logo para o céu, ela diz: ficarei sozinha? E aí a Virgem diz: não desanimes, sei que sofres. Eu nunca te deixarei. Meu imaculado coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus. O imaculado coração de Maria é colocado aqui como refúgio diante de tantas dores e dificuldades. Esse também é um grande ponto em nossa vida que precisamos voltar, estabelecer a devoção à Virgem Maria como um lugar de refúgio. E todos aqueles que passaram por duras provas e pediram, suplicaram o socorro da Virgem Maria sabem o quanto a presença da Virgem Maria, e aqui me lembro do testemunho de um sacerdote, o Padre Maria Eugênio, carmelita, que ele dizia que Maria é essa presença na escuridão. De maneira muito particular, no momento mais tenebroso, a Virgem Maria se faz presente. E 1917 era um período muito tenebroso. Imaginemos uma primeira guerra mundial, uma revolução russa que vai trazer muitas consequências de perseguição à igreja. E nós temos então um quadro realmente trágico. E o Padre Maria Eugênio dizia que na escuridão, só o fato de saber que a mãe está ao lado já dá uma tranquilidade, uma segurança à criança, ao filho. Pois bem, é isso que ela está dizendo. Meu coração será o teu refúgio. Quanto devemos retornar e crescer nesta devoção. Meu coração será o teu refúgio. E aí a Virgem Maria continua: e o caminho que te conduzirá até Deus. Meu coração refúgio, o caminho que te conduz até Deus. Foi no momento em que disse essas últimas palavras que abriu as mãos e nos comunicou pela segunda vez o reflexo dessa luz imensa. Nela, nos víamos como que submergidos em Deus. A Jacinta e o Francisco pareciam estar na parte dessa luz que se levava para o céu, e eu na que espargia sobre a terra. À frente da palma da mão
direita de Nossa Senhora estava um coração cercado de espinhos, que parecia estarem-lhe cravados. Compreendemos que era o Imaculado Coração de Maria, ultrajado pelos pecados da humanidade, que queria e pedia reparação. Então, essa segunda aparição da Virgem Maria no seu último momento, este coração nas mãos da Virgem Maria, que está como que cercado de espinhos, e nós conhecemos essa imagem, e daí vem essa compreensão que é o coração imaculado da Virgem Maria, que pede reparação. A terceira manifestação é a maior, é aquela que tem mais conteúdo, vamos dizer assim, é onde está o segredo de Fátima. E aqui, né, então vou me deter um pouco mais nela, né, do que nas outras. O que a senhora quer? Foi no dia 13 de julho de 1917. Cerca de 4.000 ou 5.000 pessoas, ou 2.000 a 3.000 pessoas, há relatos diferentes. Quero que venham aqui dia 13 de todo mês para rezar o terço todos os dias em honra de Nossa Senhora do Rosário, para obter a paz do mundo e o fim da guerra, porque só ela lhes poderá valer. E aí, vamos para o ponto mais importante. A Virgem Maria diz: sacrificai-vos pelos pecadores. E dizei muitas vezes, em especial quando fizerdes algum sacrifício. E aqui está como que um mandamento da Virgem Maria, uma herança para cada um de nós. Particularmente quando fizerdes sacrifícios, dizei: ó Jesus, é por vosso amor, pela conversão dos pecadores, e em reparação pelos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. Ao dizer estas últimas palavras, abriu de novo as mãos, como nos 2 meses passados. O reflexo apareceu penetrar a terra e vimos como que um grande mar de fogo. E aqui está o primeiro aspecto do segredo. Mergulhados neste fogo, os demônios e as almas, como se fossem brasas transparentes e negras ou bronzeadas, com forma humana, que flutuavam no incêndio, levadas pelas chamas que delas mesmas saíam juntamente com nuvens de fumo, caindo para todos os lados, semelhante ao cair das falhas e os grandes incêndios. Sem peso nem equilíbrio, entre gritos e gemidos de dor e desespero que horrorizava e fazia estremecer de pavor. Deveu ser, ao deparar-me com esta vista, que dei esse ai, que dizem ter ouvido. Ela, então, expressou um ai diante dessa cena, né, que eles viam. Os demônios distinguiam-se por formas horríveis e asquerosas de animais espantosos e desconhecidos, mais transparentes como negros carvões em brasa. Assustados e como que a pedir socorro, levantávamos a vista para Nossa Senhora, que nos disse com bondade e tristeza. Então, imagine aquelas crianças 9, 10 anos, 7 anos, ali a ver aquela cena, e a Virgem Maria vai mostrar o primeiro aspecto deste segredo de Fátima. Vistes o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores? Para as salvar, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu coração imaculado. Se fizerdes o que vos disser, salvar-se-ão muitas almas e terão paz. Eis aí todo o elemento da reparação. A guerra vai acabar, mas se não deixarem de ofender a Deus no reinado de Pio XI, começará outro pior. Quando virdes uma noite alumiada por uma luz desconhecida, sabei que é o grande sinal que Deus vos dá, de que vai punir o mundo em seus crimes, por meio da guerra, da fome e de perseguição à Igreja e ao Santo Padre. Para impedir, virei pedir a consagração da Rússia ao meu Imaculado Coração e a comunhão reparadora nos primeiros sábados.
Se atenderem a meus... E esses aspectos vão ser retomados nas manifestações, nas aparições bem mais à frente, só a Lúcia. Se atenderem a meus pedidos, a Rússia se converterá e terão paz. Se não, espalhará seus erros pelo mundo, promovendo guerra e perseguições à igreja. Os bons serão martirizados. O Santo Padre terá muito que sofrer. Várias nações serão aniquiladas. Por fim, o meu imaculado coração triunfará. Este é um ponto fundamental. Por fim, o meu imaculado coração triunfará. A Virgem Maria pede para poupar a humanidade de tantos sofrimentos. Mas o triunfo do Imaculado Coração é certo, independente daquilo que venha a acontecer. O Santo Padre consagrar-me-á a Rússia, que se converterá e será concedido ao mundo algum tempo de paz. Em Portugal, conservar-se-á sempre o dogma da fé. E aí então aparece um anjo com uma espada na mão, e o anjo apontando com a mão direita para a terra, com voz forte disse: penitência, penitência, penitência. Quem já leu o livro do Apocalipse, né, o livro bíblico do Apocalipse, sabe o quanto essas imagens elas têm muita relação com o Apocalipse, né? Imagens essas que justamente nos ajudam a compreender o mistério da fé. Penitência, penitência, penitência. E assim, existe uma outra imagem onde vai se ver também o Santo Padre, também vai se ver bispos que vão caminhando, subindo por uma montanha onde tem uma cruz, mas também ali eles são mortos. Foram morrendo um atrás do outro, os bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas foram sendo mortos, e várias classes e posições. Sobre os dois braços da cruz estavam dois anjos, cada um com um regador de cristal na mão. Eles recolhiam o sangue dos mártires e com ele regavam as almas que se aproximavam de Deus. Então o sangue dos mártires é recolhido, assim como é recolhido o sangue de Cristo. E assim é regado a alma dos que se aproximam de Deus. Como não lembrar aqui de Tertuliano que diz que a semente, né, o sangue dos mártires é semente de cristandade, é semente de novos cristãos. E aí a Virgem Maria, ao final dessa visão, diz: isto não digais a ninguém, ao Francisco sim podeis dizer. Quando rezais o terço, dizei, depois de cada mistério, e aqui entra um novo elemento: ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as alminhas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Olha como a Virgem Maria se refere. São crianças. A Virgem Maria fala: levai as alminhas todas para o céu, apesar delas terem visto esse cenário horripilante, horrível do inferno e tudo aquilo que foi mostrado para elas, mas também a Virgem Maria fala com elas como crianças. Seguiu-se um instante de silêncio e perguntei: a senhora não quer mais nada de nós? Não, hoje não quero mais nada. E aí vem a quarta aparição, que vai acontecer no dia 19 de agosto de 17. E aí, pegar só um ponto final dela. Queria pedir, diz a Lúcia, a cura de alguns doentes, porque as pessoas já começam já começa a ter um movimento, começa a ter mais gente, o negócio começa a ser sabido e conhecido, e aí as pessoas vão pedindo pela cura. E aí a Virgem diz: sim, alguns curarei durante o ano. E tomando um aspecto mais triste, disse: rezai, rezai muito, e fazei sacrifício pelos pecadores, que vão muitas almas para o inferno, por não haver quem se sacrifique por elas. Então, nós vemos que o aspecto de reparação, a reparação que se dá por meio do sacrifício, esse sacrifício que é o quê? Primeiramente, o acolhimento da vida
dos sofrimentos que a vida nos dá, que Deus permite que aconteça em nossas vidas. Esse é uma verdadeira oferta, um sacrifício a Deus. Depois, digo depois, mas não tem um depois, um antes, tudo junto, né? A própria vida de amor, de fé, porque, aliás, sem isso não pode se acolher a vida como um dom e as suas lutas como uma oferta e um sacrifício a Deus. Então, o amor, a esperança, a caridade, a adoração como reparação, a oração do terço, como a Virgem falou, e essas orações que o anjo ensinou de adoração e de reparação, e a oração que a Virgem também ensina, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. E aí a Virgem diz, rezai, rezai muito, porque essas almas vão para o inferno porque não tem quem se sacrifique por elas. Eis a importância do sacrifício nas manifestações, né, nas manifestações de Fátima. E aqui nós temos a quinta, em 13 de setembro de 17, e aqui nós já temos por volta de 20 mil a 30 mil pessoas presentes. E vou pegar só um aspecto dela. A Virgem diz para eles, Deus está contente com o vosso sacrifício, mas não quer que durmais com a corda. Trazei-a só durante o dia. Então, eles compreendem e assimilam de tal forma o chamado ao sacrifício pela reparação do coração de Jesus e de Maria, pela salvação das almas, que a Virgem diz, Deus está contente com os vossos sacrifícios, mas não quer que durmais com a corda. Olha só que aspecto belo. Eles estavam dormindo com uma corda que era um instrumento de sacrifício, como um silício, aquela corrente, né, durante o corpo que provoca uma dor. E a Virgem diz, não quer que durmais com essa corda. Trazei-a durante o dia, mas não durmais com ela. Olha que aspecto interessante também dentro dessa mensagem. Essa atenção da Virgem Maria. Depois nós temos a sexta aparição, que é a última aparição com os três. 13 de outubro de 17. Ali já estão presentes cerca de entre 50 a 70 mil pessoas. O que queres de nós? O que queres de mim? Quero dizer-te, diz a Virgem, que façam aqui uma capela em minha honra. Sou a Senhora do Rosário, que continue sempre a rezar o terço todos os dias. A guerra vai acabar. E os militares voltarão em breve para suas casas. A irmã Lúcia diz, eu tinha muitas coisas para lhe pedir. Se curavam os doentes, se convertiam os pecadores, etc. E aí ela disse, e a Virgem respondeu, uns sim, outros não. É preciso que se emendem, que peçam perdão dos seus pecados. Olha só, aqui também é um ponto muito importante. É verdade que o chamado e a mensagem de Fátima é um chamado de reparação. Mas isso não exclui que cada um se emende. Isso, na verdade, é uma alavanca para que os homens, cada um, entenda o quanto é importante viver uma vida convertida ao Senhor. Uma vida de amor, de caridade, de adoração, de tudo aquilo que nós já estamos falando, o acolhimento dos sofrimentos da vida. E, de repente, aqui Nossa Senhora diz, é importante, eles precisam se emendar. Peçam perdão pelos seus pecados. E tomando um aspecto mais triste, esse aspecto triste da Virgem, não ofendam mais o nosso Senhor, que já está muito ofendido. Se o povo se emendar, acaba a guerra. Se não se emendar, acaba o mundo. E aí, depois tem o aspecto do Sol, né, que marca essa aparição. E aí depois, né, nós temos a sétima, que é agora na Cova da Iria, também, mas só a Lúcia. Quando ela precisa ir para um outro lugar, ela não gostaria de ir, fala com o bispo, e aqui nós já estamos em 1921,
Então, ou seja, nós já estamos aqui 4 anos depois das aparições marianas. E aí, Lúcia ela não queria ir para um outro lugar e conversa com o bispo. E aí, quando ela, de repente, está ali na cova da Iria, a Virgem Maria, assim solícita, mais uma vez, desce à terra. E a própria Lúcia que conta, mais uma vez, desceste à terra. E foi então que senti a tua mão amiga e maternal tocar-me no ombro. Levantei o olhar e vi-te. Eras tu, ó Mãe bendita, a dar-me a mão e a indicar-me o caminho. Os teus lábios descerraram-se e o doce timbre de tua voz restituiu a luz e a paz à minha alma, porque ela não queria mudar de lugar, sair. Aqui estou pela 7ª vez. Segue o caminho por onde o Senhor Bispo te quiser levar. Essa é a vontade de Deus. Obedecer à voz das autoridades é a marca da 7ª aparição da Virgem Maria. Obedecer à voz das autoridades legitimamente constituídas. Segue a voz do teu bispo. Esta é a vontade de Deus. E ela, a irmã Lúcia diz que ela é recoberta de paz, né, diante dessa manifestação da Virgem Maria. E aí nós temos agora as manifestações em Pontevedra, em 1925, ou seja, aqui nós já estamos há 8 anos das primeiras aparições da Virgem Maria. No dia 10 de dezembro apareceu-lhe a Virgem Maria e ao lado, suspenso em uma nuvem, um menino. A Santíssima Virgem, pondo-lhe no ombro a mão e mostrando ao mesmo tempo um coração que tinha na outra mão, cercado de espinhos. Então, coisas que nós já víamos nas manifestações passadas. Ao mesmo tempo, disse o menino: tem pena do coração de tua Santíssima Mãe, que está coberto de espinhos, que os homens ingratos a todos os momentos lhe cravam sem haver quem faça um ato de reparação para os tirar. Em seguida disse a Virgem, Santíssima Virgem: olha, filha minha, o meu coração cercado de espinhos, que os homens ingratos a todos os momentos me cravam, com blasfêmias e ingratidões. Tu, ao menos, vê de me consolar e diz que todos aqueles que durante 5 meses, ao primeiro sábado, se confessarem, receberem a Sagrada Comunhão, rezarem o terço e me fizerem 15 minutos de companhia, meditando nos 15 mistérios do Rosário, com o fim de me desagravar, eu prometo assistir-lhe na hora da morte, com todas as graças necessárias para a salvação das almas. Que promessa, hein? Na hora da morte, será assistido pela Virgem Maria, obtendo todas as graças da salvação. Este é o dom máximo que podemos pedir a Deus, de sermos acompanhados pela Virgem Maria no momento duro, difícil da morte. Todos nós sabemos, tocamos de uma maneira muito particular a morte neste tempo. Pois bem, lembremos-nos das palavras da Virgem: o meu coração, imaculado coração, triunfará. A devoção à Virgem Maria nos dá o triunfo sobre todo o mal e sobre a morte. Porque justamente foi isso que Cristo nos mereceu na cruz. Então, a reparação, os atos de reparação, para assim viver de maneira plena o que Deus nos pede. E aí depois, ainda no dia 15 de dezembro de 1926, uma outra manifestação do menino Jesus aconteceu, onde a irmã Lúcia perguntou se a confissão pedida pelos 5 dias, se ela deveria ser 8 dias antes ou poderia ser muito antes. E aí Jesus disse: pode ser mais cedo, desde que quando me recebam na Eucaristia, estejam em graça e tenham a intenção de aliviar o Imaculado Coração de Maria. Ou seja, comungar com intenção de reparar o coração de Maria. Reparar, de desagravar
as ofensas que são feitas ao coração da Virgem Maria. E é interessante porque depois a própria irmã Lúcia vai perguntar, mas por que cinco sábados? E aí, justamente, a própria irmã Lúcia vai dizer, de repente me senti um dia, né, entre a noite do dia 29 e 30 de maio de 1930, né, então olha aí, já estamos muito mais à frente, eu me senti tomada pela presença divina, e se não estou enganada, foi-me revelado o seguinte: há 5 tipos de ofensas e blasfêmias proferidas contra o Imaculado Coração de Maria. Blasfêmias contra a Imaculada Conceição, contra a sua virgindade, contra a sua maternidade divina, enquanto se recusa a aceitá-la como mãe de todos os homens. 3 dogmas. Aqueles que publicamente procuram incutir no coração das crianças indiferença, desprezo e até ódio contra esta mãe imaculada. Quarto aspecto, né, de dor e de agravamento ao coração da Virgem Maria. E o quinto, aqueles que a ultrajam diretamente em suas imagens sagradas. A imagem. E aqui eu queria lembrar um fato que sempre me chama muita atenção. O Padre Pio, certa vez, uma imagem, né, da Virgem Maria, foi feita uma procissão e passou. E o Padre Pio estava doente. Eu não me recordo agora qual era a doença, mas ele se sentia muito doente e ele estava muito fragilizado no corpo. E aí a imagem passava e ele pediu à Virgem Maria, né, que o curasse. Mas sabe o que é interessante dentro disso? É porque o Padre Pio muitas vezes tinha a visão da Virgem Maria. Ele tinha visão, ele via a Virgem Maria, assim como via os santos. Isso foi uma coisa que acompanhou muitas vezes o Padre Pio. E ele, vendo a imagem, ele pediu à Virgem Maria, com a imagem que passava, que o curasse. E foi curado. Veja bem, ele via a Virgem Maria. E olha quanto ele compreendia que uma imagem, ela realmente é como uma porta, que nos dá acesso ao transcendente. Então, as reparações aqui, como a irmã Lúcia entende, a quinta reparação, os ultrajes às imagens sagradas, né? Coisa que a igreja, desde no primeiro século, no primeiro milênio, ela compreendeu e teve que defender diante daqueles que destruíam as imagens. Ela teve que defender contra a iconoclastia, aqueles que destruem as imagens, dizendo justamente que o Filho de Deus, Jesus Cristo, é a imagem do Pai. O Pai nos deu a imagem em Jesus Cristo, a sua imagem. Por isso a imagem não é algo contrário à própria fé e à doutrina. Aliás, ela nos auxilia no caminho de devoção. E depois uma última aparição em Tui, na Espanha, no dia 13 de julho. Não, perdão. Essa aparição, ela ela é interessante porque ela vai retomar o aspecto da consagração da Rússia, que não tinha sido... Vai ser em 13 de julho de 1929. Maria havia anunciado já em 13 de julho de 17, ou seja, então aqui nós estamos exatamente no 13 de julho, só que 17 e agora em 29. E Maria já havia anunciado: virei pedir a consagração da Rússia ao meu Imaculado Coração e a comunhão reparadora nos primeiros sábados. Enquanto o pedido de comunhão reparadora já havia sido feito em Pontevedra, em 25, o pedido da consagração à Rússia ao coração de Maria veio no mosteiro espanhol de Tui. Na noite, na hora santa, entre 11 e meia-noite, na capela. Essa hora santa é muito interessante porque ela tem relação também com a manifestação do Sagrado Coração, e ela tem relação com outro aspecto, que é a hora que Jesus está em agonia, porque ali no Sagrado Coração se fala da agonia de Jesus, a hora em que os discípulos o abandonaram na sua dor.
Então há uma reparação justamente ali entre 11 e meia-noite. O evento ocorre no auge da perseguição aos cristãos por parte da União Soviética. Lúcia teve uma visão da Trindade e recebeu a seguinte ordem: chegou o momento em que Deus pede ao Santo Padre que faça, em união com todos os bispos do mundo, a consagração da Rússia ao meu Imaculado Coração, e ele promete salvá-la por este meio. Então nós temos aqui as aparições todas, né? Não só aquelas aos 3, mas também as da Virgem Maria, mas também do anjo, e nós temos as que seguiram. As mensagens são riquíssimas e de imensa profundidade, o quanto temos que meditar nelas. Mas quero resumi-las aqui como mensagem para o nosso hoje. Rezar todo dia o rosário, para que tenhamos paz. Diante das lutas, dos desafios, da guerra, das doenças, das pestes, o socorro da Virgem Maria sempre esteve com o povo santo, com o povo de Deus. O socorro da Virgem Maria sempre foi presente naqueles que se ajoelharam e suplicaram. Quantas pestes foram devastadas, debeladas pela intercessão da Virgem Maria. Em Lyon tem uma igreja, né? Notre-Dame de la Fourvière, que é uma igreja dedicada justamente porque Lyon foi protegida da peste. Então, se colocou ali porque consagraram Lyon à Virgem Maria, suplicando que não fosse atingido. Mas também fazer sacrifícios em expiação pelos pecados, segundo aspecto. Inclusive o sacrifício daqueles males que vêm em nossas vidas. Então, a Virgem Maria não quer nos livrar de todas as penas e dores, não. Ela quer nos ensinar a viver isto numa ótica de fé. Segundo ponto, que hoje, quanto precisamos? Quando estamos em casa, quando gostaríamos de ter, vamos dizer, até acesso aos sacramentos, oferecer o sacrifício do não ter aquilo que gostaríamos, como a Eucaristia ou a confissão. Isto é um sacrifício. Transforme isto em sacrifício diante de Deus. Isto é agradável a Deus. E assim que o Senhor permitir, te dará acesso e você com muita alegria vai poder voltar a se confessar presencialmente, a Eucaristia. A veneração do Sagrado Coração, do Imaculado Coração de Maria, como refúgio e via que nos leva a Deus. Um coração ferido da Virgem Maria, dentro dessas 5 realidades do qual eu acabei de falar. O mistério, né, o segredo de Fátima, como foi manifestada, a consagração da Rússia, a visão do inferno, o Santo Padre e os bispos, a igreja perseguida, que também se verificou, e aliás, ainda se verifica, né? Ainda se verifica. E a prática dos 5 sábados do mês, com a confissão, a comunhão, o rosário, com a contemplação dos mistérios do rosário. Deste modo, a Virgem Maria pede para consolar o seu coração. Mas o que é o consolo do coração da Virgem Maria? Ela está no céu. Qual é o consolo dela? É que o corpo de Cristo viva plenamente a sua vocação. Este é o consolo. Qual é a vocação deste corpo? Viver em conformidade com Cristo e com os mistérios da fé. Viver em união, por isso também, com a Santíssima Virgem Maria. Viver profundamente a oração. Pelos pecadores, pelos que não creem, não esperam e não amam. Para que sejam integrados no redil de Cristo, onde a Virgem Maria também exerce o seu senhorio. Ela também tem um papel fundamental dentro deste redil. Isso que a Virgem Maria pede, a reparação pelos males e ofensas feitas. E, atenção, muitas vezes pelas próprias pessoas que dizem ter fé.
que deveriam viver a fé, mas não a vivem. Por isso, a mensagem de Fátima é atualíssima diante da pandemia, mas independente da pandemia, ela é atualíssima e nos ensina a viver em conformidade com a vontade divina, a aceitar de Deus aquilo que nos vem, a aprender a ter gratidão e louvor. Algumas vezes a Virgem falou daqueles que são ingratos a Deus, pelos dons de Deus que recebemos todos os dias. Como diz a oração, a Virgem Maria, todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Tomai debaixo de vosso poderoso amparo. Nós suplicamos, ó Virgem Maria, tomai-nos debaixo do vosso poderoso amparo. Por isso, o que nós devemos fazer? Escutar a mensagem, aquilo que foi falado, e buscar viver em conformidade com Cristo, para que a nossa vida seja uma reparação dos males deste mundo. Ofereçamo-nos como vítimas em sacrifício, para que o Senhor ele possa derramar graças e graças sobre todos os homens, e assim eles possam se salvar da danação, acolhendo o perdão divino, pedindo perdão, como diz a Virgem Maria, se emendando, mas para isso nós somos chamados a fazer de nossas vidas luz para estes homens, no anúncio de Cristo, no anúncio da verdade evangélica, oferecendo a nossa oração, nossa adoração, oferecendo a nossa fé, nossa esperança. Por isso, queridos irmãos e irmãs, esta mensagem é atualíssima, belíssima, e que o Senhor nos inspire a viver de maneira digna como o Senhor nos chama. Virgem Mãe, Virgem de Fátima, neste mês consagrado a Ti, cobre-nos de maneira muito particular com Teu manto, e que a Tua voz ressoe em nossos corações, para que assim sigamos e amemos a Cristo. Creiamos, esperemos, que nossa vida seja sacrifício agradável a Deus. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.